Bom dia, irmãos. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos em mais uma EBD aqui na IBNC Cajuru, né? E, bom, feliz Páscoa, né, a todos. Espero que seja um momento de confraternização com seus familiares, um dia especial hoje, né? Comemoramos, mas não deixamos de apresentar nossa EBD. Tranquilo? Que Deus abençoe vocês e vamos trabalhar. Bacana. Primeiro, o slide ali, atente para a programação virtual da escola, então a gente sempre está aqui ensinando, né, e falando, no QR Code ou através do link, vocês terão toda a programação das aulas da EBD aqui no nosso canal, tranquilo? E hoje nós vamos falar, no próximo slide, vocês vão ver, né, nossa lição de hoje. Nossa lição de hoje é a lição 5. A lição 5 está no livro de Tiago e vamos falar um pouco quanto Deus é bom e imutável. Tá? E para ficar bem gravado, ali no próximo slide vocês verão o quanto que Deus é bom e é bom um todo. Tá bom? Muito bem, vamos para o nosso texto básico, que é onde a gente começa a lição e tem todo nesse slide do texto básico que vocês estão vendo, vocês vão observar os versículos 16, 17 e 18. Tá? O Tiago, que nós estamos estudando hoje, do capítulo 1, e ele está lá, 16, 17 e 18, é esse que vai direcionar a nossa lição em cima disso. Vamos ler aqui, mas antes de começarmos a leitura, é claro, temos que orar, né? É sempre bom orar para Deus que é bom. Vamos lá, meus queridos. Amado e querido Deus, obrigado, Senhor, por mais um dia, por esse momento especial. Agora te damos por que nós temos a oportunidade de estarmos ouvindo a Ti através da palavra, estudando a palavra, Senhor, e o Senhor está dizendo através do Teu Espírito Santo todo o discernimento. Abençoe a nossa igreja, o nosso ministério, os nossos pastores de liderança, e cada um que está conosco aqui nesse canal, ouvindo mais de Ti, Senhor, e seus familiares também. Glórias te damos, Senhor. Somente o Teu Espírito Santo encontra aqui vez, Senhor, encontre morada para falar e trazer o discernimento a respeito da lição de hoje, que é Tiago 1, e nós vamos conhecer um pouco mais. Glórias te damos, ó Deus. Amém? Muito bem. Agora sim, estamos bem preparados. Eu acredito que você também está bem preparado aí. Seja no seu sofá, não sei onde está, quem sabe tomando um cafezinho bacana, ouvindo aí através do celular, vendo, mas você é bem-vindo de todas as formas. Tranquilo? Muito bem. O texto básico de hoje, como falei, está em 1 Tiago, e me acompanha ali na leitura. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Primeira situação aí que o Tiago já chega falando, né? Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda conforme sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como os primeiros frutos de tudo que ele criou. Esse, como falei, será o tema da nossa lição e vamos explorá-lo, né, de uma forma bem profunda, para saber do que se trata aí, para o contexto da ocasião. Tá? Texto devocional, por sua decisão, ele nos gerou a palavra da verdade para que sejamos como os primeiros frutos de tudo que ele criou. Esse é uma ênfase maior no versículo 18. Okay? Vamos prosseguir, então? Vai lá, me acompanha lá. Esse é o versículo 17. Esse versículo é o versículo-chave, tá? E o versículo-chave diz o seguinte: toda boa dádiva, todo bom perfeito vem do alto, descendo do
Pai das luzes, em quem não há oscilação, como se vê nas nuvens inconstantes. Então, a lição de hoje, ela vai nos ensinar por que Deus é bom, né? Por que nós devemos acreditar definitivamente que Deus é bom, independente da situação que nós vivemos. Agora, como que nós permanecemos acreditando que Deus é bom em situações adversas, em circunstâncias ruins? Vamos lá, que a lição de hoje ela vai nos ajudar a acreditar mais ainda nessa questão. Então, no próximo slide, nós estaremos, né, com essa lição, capazes de, né, vamos lá, conscientizarmos-nos de que Deus é bom, definitivamente, sem dúvida, né? Termos convicção, mesmo em situações difíceis, que Deus age em seu favor. Praticarmos a confiança e dependência de Deus antes das provações. Estaremos no final dessa lição capazes de entender esses 3 pontos e vamos explorar bastante a respeito disso, para que não tenhamos dúvida alguma a respeito da bondade, do amor, da justiça de Deus, e vamos entender de uma forma mais profunda. Seguindo, então, tem uma canção, né? Só quero trazer aos irmãos aqui, que antes de seguirmos aqui, falar sobre essa canção aí, muito importante que lembremos que essa epístola, né, foi dirigida a um grupo de crentes dispersos, quais estavam sujeitos a todo tipo de dificuldade no início. No início da carta, Tiago aborda os conceitos de tentação e provação. Vamos aqui a eles, né? Bom, esses cristãos, eles estavam dispersos na ocasião, e Tiago, né, desde o começo da lição, já foi falado a respeito disso, mas só para que a gente entenda o contexto que estava a situação, né? Tiago estava falando os Israel, o povo de Deus, né, os israelitas dispersos, né? Eles, essa dispersão, eles enfraqueceram na fé, enfraqueceram no estudo. Então, por isso que a carta de Tiago é direcionada às 12 tribos de Israel, né? E aí o que acontece? Esse pessoal, eu faço questão aí de trazer os irmãos, porque a situação não era, obviamente, não estava como como nós estamos hoje em nível mundial, né? Tensos com essa situação do Covid. Mas lá na ocasião, eles também tinham as suas dores, né? E quais eram essas dores? Provavelmente, numa situação de dispersão, eles ficam sem muita direção, confusos, não tem o povo ali junto, perderam um pouco da tradição. Então, esse pessoal, eles estavam sujeitos a todo tipo de emoção e estavam, vamos dizer assim, fracos na fé, propensos a seguir qualquer doutrina, né? Com isso, Tiago, preocupado com isso, porque eles eram um pessoal que estava mais próximo aos cristãos, ele começou, através dessa carta, ele dá um monte de instrução, fala a respeito do Deus é bom, porque com certeza eles deviam estar enfrentando algum tipo de problema. Então, é um cenário, irmãos, que vocês podem ver o seguinte, muito parecido com o que nós estamos vivendo hoje, mas com o motivo diferente, né? Então, era um pessoal que realmente precisava, assim como nós, por causa da situação da quarentena, essas coisas todas, a gente está precisando sempre ouvir que Deus é bom, que está tudo sob o controle dele, mesmo em condições adversas, né? Então, é essa situação que eu coloco aqui para os irmãos entenderem um pouco do contexto. Voltando aqui nesse slide, uma cançãozinha aí, principalmente a criançada, cante muito, Deus é bom para mim, Deus é bom para mim, feliz eu sou, cantando eu vou, Deus é bom para mim. Né? Você, quem sabe, já ouviu essa música,
ou não, mas algumas frases dessas, né? Eu queria chamar a atenção dos irmãos aí, uma situação. Você canta ou fala essas frases certo de que elas são verdades em sua vida? Né? Primeira reflexão aí, né? Por que você tem tanta certeza de que Deus é bom para você? E quais evidências da bondade de Deus em sua vida? Olha só, são 3 perguntas aí para a gente fazer uma reflexão, né? Para que a gente possa entender a profundidade disso mesmo. De fato, você acredita que Deus é bom? De fato, independente da situação, realmente você vai ter a certeza que Deus é bom? Gostaria de ouvir você aí no chat, né? Se eu pudesse escrever algo para nós aí, nem que venha a ser um amém, né? Ou um sim, ou um não, ou quem sabe até tenho dúvidas ainda se Deus é bom para mim, e a gente pode até é, é, colocar o irmão aí numa corrente de oração, né? Ajudá-lo a entender melhor isso. Então, manifeste-se aí para que a gente possa entender um pouco do que cada um pensa, né? Interagir também conosco, né, irmãos? Bacana. Seguindo aqui, vamos falar aí a carta de Tiago aborda os conceitos de tentação e provação. Essa aula quem deu, né, foi a minha esposa, no domingo passado, e ela abordou bem essa situação aí, né? Então, o Tiago estava preocupado que um mau entendimento desses conceitos poderia gerar um mau entendimento do caráter de Deus por parte dos seus eleitos, como eu falei para vocês, né? Tudo indica que a ocasião era de muita dúvida, de fraqueza na fé desse povo. Então, o Tiago usou foi astuto, né? E logo começou a conceituar para que eles pudessem ver diferenciação. Então, a diferenciação entre provação e tentação segue a seguinte linha: a aprovação é uma natureza externa, né? Vem de Deus. E a tentação é uma natureza interna. Nós é que criamos ela, os sentimentos, em função do que vivemos. Pode ser bom, pode ser mal, aí vai ser uma escolha e um discernimento do que cada um de nós está passando na situação, né? Mesmo ela ruim ou boa, é sempre bom ficar de olho nas tentações. Então, dentro da natureza externa, a primeira coisa, vem da parte de Deus. Disciplina o homem, entender isso aí, favorece o crescimento espiritual. E na última aula, foi bastante explorado isso aí, mas um resumo e passar rapidamente aqui. E a aprovação, ela é uma forma que Deus tem de, principalmente, disciplinar o homem, de evoluí-lo nas suas emoções, nos seus sentimentos, evoluí-lo no seu modo de pensar, preparando o caráter dele. Então, por mais que doa, quando estamos em provação, estamos sendo formados, forjados em nosso caráter e nosso modo de agir, para que a gente possa evoluir. Provação é uma evolução de Deus em nós. Né? Então, é uma ferramenta de Deus que faz com que a gente cresça espiritualmente. Tá? Todo mundo gosta de crescer, seja, como diz, com posses no trabalho, no estudo, e isso todo mundo está atrás de um sucesso, né? Mas o que a gente tem que entender é que, vindo de Deus, né, ele usa essa ferramenta que é a aprovação. Tá? Não confundir com tentação. Tá? Então, é uma natureza interna. Não vem da parte de Deus, consequência da nossa natureza pecaminosa, procura criar o desejo do pecado. Né? Então, não vos enganeis e não vos deixeis enganar diante das circunstâncias. Né? A tentação é algo que nós, em função dos nossos pecados, nós criamos, como a cobiça, né?
adultério, tentação de roubar, corrupção, essas coisas. Então, vem do homem, né? Conforme o que ele recebe, ele tem que domar essa fera, que se chama tentação, para que ele não caia nela, né? Aí, as duas situações que o Tiago coloca, né? Tiago coloca esse povo, que eles pudessem estar bem atentos a essas diferenciações, mas atento para quê? Só para saber o conceito disso? Não. Vamos aqui no próximo assunto, né? Saber o que era nesse slide aí que vocês estão vendo agora, qual era a intenção de Tiago, que é mesmo para nós, né? Então, diz lá, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, não muda como sombras inconstantes. Tá? Aí vem a situação que eu falei, Deus bom. Né? Então, embora parecesse estranho ouvir sobre a bondade de Deus diante de situações ruins da vida, os cristãos dispersos no primeiro século precisavam aprender a não confundir o caráter de Deus com as circunstâncias adversas da vida. Vamos voltar aqui nessa questão dos dispersos. Eu tenho uma anotação aqui, até para a gente entender mais que tem uma riqueza aqui no texto maior. Né? Fala das 12 tribos, portanto, está falando dos israelitas das 12 tribos, e não especificamente apenas de 10 tribos, daquela dispersão ocorrida no ano 721 a.C. Então, os dispersos fazem referência a esse tempo aí atrás, 721 a.C. Pode ser que Tiago esteja se dirigindo aos que se converteram no dia do Pentecostes, já que em Atos 2, vemos que eram judeus de todas as nações. Né? E outra possibilidade é que Tiago estivesse escrevendo aos cristãos judeus que foram dispersos por ocasião da perseguição deflagrada em Atos 8, que diz o seguinte: também Saulo consentiu na morte dele. Fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia, da Samaria, exceto os apóstolos, está vendo? Então, vejam a proximidade da situação, da angústia do coração deles na situação, né? E, claro, que mediante angústias, mediante uma situação muito difícil, é comum que o ser humano balance no que realmente está protegendo ele, no que ele realmente acredita. Né? Então, isso pode trazer uma fraqueza na frente. Mais adiante, aprenderemos que nos desdobramentos dessa dispersão, muitos judeus cristãos foram para outras terras, lá em Atos 11, 19. Eles tiveram que correr, né? Estavam reunidos em função dessa perseguição, tiveram que correr. Portanto, acredito que Tiago estava se dirigindo a todos esses judeus convertidos a Cristo. Possivelmente também a judeus que haviam apenas escutado o evangelho e professado crer, porém sem realmente terem entendido do que se tratava. Tá vendo? Por uma ocasião também, às vezes é aquela coisa, né? Onde a massa vai, todo mundo vai atrás. De repente, esses judeus resolveram crer, eles estavam enfraquecidos, mas não tinham um entendimento profundo disso, confundiam o que de fato vem de Deus e o que não vem de Deus. Né? Isso que nós abordamos ali, a questão da aprovação e da tentação, e agora vamos falar sobre esse versículo, né, do estudo, e nos aprofundarmos a respeito da bondade de Deus. Vamos lá, como estava lendo aqui, então, embora parecesse estranho ouvir sobre a bondade de Deus diante de situações ruins da vida, os cristãos dispersos do primeiro século precisavam aprender a não confundir o caráter de Deus com as circunstâncias
adversas da vida, assim como eles, nós também, né? E o que nos mostra a manifestação da bondade de Deus? Vamos estudar o que nos mostra. Seria 3 pontos que nós vamos nos apoiar aqui. Evidencia a bondade de Deus, né, evidenciada pelos seus presentes, vamos ver quais são. Revela a sua perfeição e expressa sua pessoa, tá? Para que não tenhamos dúvida. Tá? Seguimos, então, ali o próximo slide. Vamos falar sobre evidencia, né, a bondade de Deus evidencia-se em seus presentes. Vamos lá. Dádivas e dons. Palavras bem parecidas que podem significar presente, galardão ou mesmo dom pode significar presente. Né? Lá em Romanos 5,16, nós vamos ver essa definição aqui de dádivas e dons. Tá? Aí, aqui eu pus umas figurinhas que vocês vão ver. O bom Deus derrama sua graça e misericórdia. Onde nós vemos esse presente de Deus facilmente, sem precisar estudar a palavra, né? Só ter um conhecimento de que alguém criou, né? Aqui, ó, o sol e a chuva, Mateus 5,45, fala sobre a criação do sol e da chuva, aí a figurinha, vocês podem ver, né? No meio aí, vocês vão verificar, em Atos 17,25, fala da respiração, do ar, da natureza, da água, enfim, né? Dos elementos aqui. Qual outro presente que evidencia a bondade de Deus? Ou seja, ele só criou para nos presentear, né? Deus não destrói. Quem está destruindo o mundo aí somos nós, né? Ele deu um baita de um presente. Outra, Atos 14,17. Olha lá, estações frutíferas. Né? Podemos ver aí. Então, esse seria os presentes que a gente basta, né, abrir a porta de casa ou sair, né, e veremos todas essas maravilhas que Deus criou. Nós estamos se desfrutando disso sem nenhum pagamento a Deus, ou seja, ele não cobra, né? Não nos cobra nada para que a gente possa desfrutar do sol, da chuva, do ar, da natureza, da água, das estações frutíferas. Então, olha só, eu queria uma participação de vocês nesse momento e perguntar uma coisa aqui, gostaria que vocês se manifestassem no chat. Tá? Qual seria a maior graça que Deus nos deu, além de todas essas? O maior presente que Deus nos deu? Né? Quem arrisca aí, escreve alguma coisa. Eu acho que está faltando ao maior presente de Deus aqui para nós, além dessas 3 figuras. Vamos lá. Eu vou continuando, vocês vão escrevendo aí no chat, vamos ver se o pessoal entendeu aí, faltando aí o maior presente que ele nos deu. Muito bem, vou dar um tempinho aqui para vocês e para ver o que vocês vão acabar respondendo, mas vou dar uma dica aqui, ó, que tem Efésios, né, 2, 4 ou 5. Tá? Vou falar aqui, quem sabe vocês já vão matar a charada. Todavia, Deus é rico em misericórdia, do grande amor com que nos amou, deu-nos a vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Olha aí, fica de aqui, tá bom? Quem não conseguiu lembrar. Vamos continuar, então. Ainda a questão, o próximo slide ali, vocês vão ver a respeito da bondade de Deus, que revela a sua perfeição. Novamente aparece na perfeição de Deus as palavras dádivas e dons. Novamente, os 2 adjetivos são explorados com um apelo de boa e perfeito. Né? Quando o Tiago cita os 2 adjetivos lado a lado, está se referindo a algo de valor incomparável. Deus é perfeito.
Tá? Lá, nós vamos ter, Deus é perfeito, está em Romanos 5:48, mas nós temos aqui na figura, Salmo 18:30, vocês vão poder ver, o que está lá no Salmo 18:30? Confirma, né? Este Deus faz tudo perfeito e cumpre o que promete. Então, jamais Deus vai, vai assim, fazer algo que ele não prometeu ou deixar de fazer, né? Essa é a grande verdade. Estou acompanhando também aqui um pouquinho no livro, né? Não tivemos oportunidade de deixar o livrinho aí para pessoas da EBD, que estão acostumadas, né? Então, fiquem de olho na lição, mas até falando a respeito disso, vou abrir um parênteses aqui, quem tiver interesse em ter o livro, dá um cliquezinho aí na chat, fala alguma coisa, dizendo que tem texto, obviamente, daí eu vou deixar lá na igreja, tá bom? E vocês poderiam pegar aí, se tiverem interesse. Muito bem. Então, mais um ponto aqui a respeito da bondade de Deus que revela a sua perfeição. Temos prova disso nas Escrituras, 5:48, lá em Romanos, e lá em Salmo 18:5, claro que existem outros pontos, né? Mais outro ponto, já falamos então, que evidencia-se a bondade de Deus pelos seus presentes, e evidencia, né, a bondade de Deus, ela também revela a sua perfeição. Vamos para o terceiro ponto, que, abrindo aí para vocês verem, seria a bondade de Deus expressa na sua pessoa. Ali, nós vamos ver o seguinte, a origem dessas dádivas e dom é o próprio Deus, pois são lá do alto. Isso se confirma em Tiago ali, ó, vamos lá, Tiago 3:17-17, né? Sempre é bom estar mostrando onde nós conseguimos ter prova, né, do que a gente fala aqui a respeito da lição. Lá no endereço, a Bíblia que manda, certo? Mas a sabedoria que do alto vem é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Notem aí, não dá para contestar o quanto que Tiago enaltece Deus, né, e o caráter de Deus aí, para que ninguém tenha dúvida. Tá? Olha só, apesar das circunstâncias adversas da vida, ou mesmo da missão do mal na vida do crente, aí eu cito um exemplo aí a respeito de Jó, né? Foi permitido, na ocasião, lá o inimigo fazer um processo bastante doloroso com relação a Jó, né? A intenção de Deus foi forjar o caráter de Jó, provavelmente não só para ele, mas que ele fosse um exemplo do que é possível, né? E era uma aprovação, ali era uma aprovação, certo? Lá, nós estamos fazendo um comentário aqui, que Deus não é injusto nessa situação, cruel ou sádico, Deus é benevolente, aperfeiçoa a quem ama. Então, aqui, ó, a frase ideal para a gente guardar em nosso coração, é que Deus é benevolente e aperfeiçoa quem ama. Tá? E aí, assim, de repente, a gente está lá num culto, ouvindo a lição agora, né? E faz aquela pergunta, né? Quem gostaria de ser aperfeiçoado por Deus? Né? E, claro, provavelmente, numa resposta rápida, todo mundo, eu? Claro, quem não quer, né? Mas e vem a segunda pergunta, mas Deus vai aperfeiçoar estilo Jó? E aí fica a pergunta, será que eu gostaria de ser aperfeiçoado dessa maneira? O Senhor vai te aperfeiçoar deixando você uns 5 anos desempregado, né? São ferramentas, a gente tem que entender
como é esse aperfeiçoamento de Deus, seja a forma que for, fique bem claro aqui, e trará benefícios a nós. E a primeira situação nossa, depois de uma prova de Deus, um aperfeiçoamento de Deus, não seremos mais o mesmo, mas seremos melhores que o primeiro estado. Então, temos que estar preparado no coração e na mente de como é que Deus faz para nos aperfeiçoar. Né? Temos aí, ele é cheio de sabedoria, puro, pacífico, moderável e cheio de misericórdia. Né? Então, temos que estar preparados para esse aperfeiçoamento. Tranquilo? E com isso a gente entende a bondade de Deus, porque se ele vai nos tratar, é porque ele tem um grande projeto conosco. Ele quer que nós possamos estar melhores numa segunda ou terceira fase de estar com ele, de servi-lo, de alcançar almas para o seu reino. Então, isso exige tempo de aperfeiçoamento. Tranquilo? Vamos lá. Continuando aqui. Deus, nós vamos agora, após termos abordado, né, toda essa situação da bondade de Deus e que serve essa bondade de Deus, ou como ela se mostra para nós, foi esses 3 pontos que nós vimos, que é através da natureza, né, através da revelação da sua perfeição e através da, é, da expressão da sua pessoa. Nós vamos ver agora o que Deus é imutável. Tá? Vamos ficar nesse ponto aqui, extremamente interessante, que nós vamos estudar que Deus ele não se arrepende. Né? Pega aí, que a gente já leu bastante a respeito disso na Bíblia, né? E Deus se arrependeu. Vamos entender esse negócio, porque pode ser que a gente já pensou, olha, será que Deus não muda de ideia? Não, porque eu estou lendo aqui que ele se arrepende, né? E aí fica aquela questão, aquele conflito. E agora? Como é que faz? Né? Vamos ver lá se de fato Deus não se arrepende ou não muda. Né? Uma segunda declaração a respeito de uma visão correta de Deus diante das adversidades é que Deus é imutável. Está falando o Tiago aqui. Escreveu o Tiago a respeito de Deus, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Está lá no nosso texto básico. Né? Então, Tiago, ele põe à prova isso e dá ênfase a isso, né? E não pode existir variação, sombra de mudanças. Tá? Bom, mas vamos lá. Isso que o Tiago está falando uma parte lá da Bíblia. Agora, o que nós temos que ver é onde estão as provas dessa imutabilidade. Então, nós vamos ver, primeira prova, nós vamos ver a bondade divina, com relação à bondade, os atributos divinos, que vão provar que Deus não muda de opinião, né? E as próprias escrituras sagradas que estão cheias disso, e nós vamos ver aqui qual onde se encontra tudo isso, tá? Na figura aqui, vocês vão ver ali, ó, em Malaquias 3:6, bem evidente isso, ó, que eu, o Senhor, não mudo. O próprio Deus confirmando que ele é imutável. Né? Dando continuidade, então, vamos entrar aqui no estudo de uma forma um pouquinho mais profunda. Vamos ver a bondade de Deus e a imutabilidade de Deus. A ideia de imutabilidade de Deus está arraigada na ideia da sua bondade. Temos com isso a certeza de que, devido à sua bondade,
Deus não sofre alteração ou mudança. Uma situação bem fácil de entender isso é que Deus foi bom, nos deu aqueles presentes, por exemplo, toda a natureza, né, assim, bem equilibrada, gerando cereais, frutas, enfim, para nós, até hoje, né, aqui, pelo menos no Brasil, dificilmente num lugar onde se plante não cresça alguma coisa, né? É de bananeira, goiabeira, enfim, milho, as coisas todas. Você vê, nós estamos numa terra de muitos anos, né? Milhares de anos, e nunca se acabou. Sempre onde você plantar, vai e aparece alguma coisa. Então, este presente de Deus foi uma bondade dele para conosco. A bondade dele procede todos esses anos. Como eu falei, a terra nunca deixou de dar frutos. Né? Agora, se Deus mudasse de ideia, ele falasse que nós estamos sucatando a terra, ele sabe, ele não, obviamente não gosta disso, da forma que a gente trata o que ele deu de presente, vamos dizer que ele resolvesse mudar de ideia. Eu acredito que ninguém mais estava aqui, né? Estaria completamente virado num deserto o lugar onde a gente vive, certo? Então, fica aí bem evidente que Deus não, uma vez que ele dá, uma vez que ele fala, ele não muda de ideia. Lá em Malaquias 3, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Foi o que eu acabei de dizer. Né? Então, como diz, Deus nos vendo pela nossa forma de agir e tratar o que ele dá para nós, certamente, se ele fosse um Deus que mudasse de ideia, não estaríamos mais com ele, com certeza. Não estaríamos mais com ele, não estaríamos mais aqui. Né? Aí, perguntas aqui, né? Uma reflexão. E o que é uma pessoa mutável? Né? Uma reflexão. Então, para que a gente possa entender o que é uma imutabilidade, nós vamos dar aqui, explorar um pouco a respeito de ser mutável. Né? Então, são aquelas pessoas, no dito popular, que têm duas caras, mudam muito de opinião. Né? Então, são pessoas que, dependendo do momento, mostram-se diferente na realidade. Né? E, principalmente na questão quando estamos bem, nós estamos felizes, agrada, somos umas pessoas, nós temos a tendência até de ser melhores, mais bonzinhos, né? Mas basta uma situação um pouco mais apertada na vida para que a gente já encontre a pessoa falando, dando outro discurso, ou até mesmo de cara amarrada, enfim. Então, inconstantes, dependendo do humor, né? E agem diferentemente com as pessoas, dependendo do que for mais favorável. Imagine Deus com essa, vamos dizer assim, esse sentimento, né, esse comportamento, melhor falando, do ser humano. Se ele fosse, né, diz a Bíblia, que ele não é homem para mentir. Imagine Deus mudando de ideia com o poder que ele tem, né? Com o poder infinito que ele tem. Não ia ficar legal para nós, certamente, arrisco dizer aqui, opinião minha, é claro, que a raça humana nem existiria mais, né? Então, glórias a Deus, né, a ele, né, que ele é imutável, bom. Tá? Então, dando continuidade ali, vamos aos atributos divinos e a imutabilidade de Deus. Onde nós vamos, onde veremos, né, na Bíblia, aqui tem vários exemplos, somente em Tiago, ele, como comentei no começo da aula, ele estava falando para judeus dispersos, provavelmente eram pessoas, volto a dizer, com a fé um pouco abalada, né? Não acreditando muito nas coisas, porque para eles o cristianismo estava sendo, era tudo muito novo, e eles já tinham conhecimento de outras coisas que
acabava se misturando aos conceitos e dogmas lá que eles tinham eles mesmos, né? Então, daí, no livro de Tiago, até lembrando-se a situação de Tiago, me lembro que nós começamos a primeira lição, foi a Eviane quem deu. E ela fez um desafio conosco aí. Não sei quantos lembram disso, mas ela disse, ó, enquanto estivermos estudando o livro de Tiago, vamos ler o livro de Tiago toda semana. Ó, o livro de Tiago ele é bem curtinho, né? Ele tem 4 ou 5 capítulos. E é bem tranquilo de ler. Eu mesmo já li algumas vezes. Aí, para reforçar com vocês, irmãos, esse desafio. Enquanto estivermos estudando o livro de Tiago, vamos ler todo ele e, quando terminarmos, vamos ler novamente, né? Caiu reforçando o desafio da Viviane fez, tranquilo? Bom, os atributos nós temos aqui. E Deus é doador da sabedoria. Está lá em Tiago 1:5. Fiel às suas promessas. Tiago 1:12 e 2:5. Recompensador. Tiago 1:12. Justo. Tiago 1:20, 2:23. Único. Tiago 2:19. Criador do homem. Lá em Tiago ainda. Gracioso. Legislador. Juiz. Soberano. Misericordioso e compassivo. Lá em Tiago 5:11. E restaurador da vida. Imagine, todos os atributos a Deus, é impossível que ele mude de ideia ou não venha a ser um Deus bom, né? Certo? Então, mais do que vários argumentos aí suficientemente convencedor para que a gente possa reforçar a nossa fé, né? E para que a gente entenda o que está acontecendo nesse momento, né? Então, que tem produzido aí ansiedade, né? A gente fica até temeroso com a situação. Aí, vamos acreditar nos atributos de Deus e na bondade de Deus, que é o que nos interessa. Seguindo, então, vamos ver a respeito das Escrituras Sagradas. Agora, um pouco, né, uma pitada aí a respeito da imutabilidade de Deus na Escritura, explorando o Velho e o Novo Testamento. Né? No Novo, cheio, só em Tiago já tem um monte. Né? Muito embora as expressões, agora que entra numa questão interessante aqui, ó, vejam só. Então se arrependeu o Senhor, que está lá em Gênesis 6:6. E Deus se arrependeu, está lá em Jonas 3:10. Pareçam implicar uma mutabilidade de Deus, apenas representam, através da força de uma linguagem carregada do sentimentalismo da narrativa bíblica. Uma de suas reações, uma de duas reações divinas consequentes à ação humana naquele contexto. Tá? Não foi, vamos lá, não foi o que Deus falou, né? A Bíblia é inspirada através do Espírito Santo. Né? Então, recadinho de Deus para nós aí através do Espírito Santo. Mas, muitas vezes, o que acontece? Quem está escrevendo pode estar com algum tipo de sentimento e fazer uma certa rispidez ou um certo exagero na hora de se referir àquela situação. Por quê? Porque a pessoa tem conhecimento, está vivendo aquela situação. Então, acaba aí dando umas piadas com algumas palavras e podem, ocasionalmente, distorcer o verdadeiro sentimento de Deus. Né? Então, Deus não se arrependeu. Tá? Pode ter sido uma expressão, como ele falou, que ele chama atenção para isso, né? Que é carregado do sentimentalismo. Né? Então, ele está ouvindo o Espírito Santo,
mas é aquela luta, né? O Espírito Santo em nós, mas também a alma, que é a parte humana, também está, né? E aí acontece esse tipo de coisa. Deus não se arrependeu, ok? Fiz aí uma explicação um pouco melhor a respeito disso. E aqui, em Números 23, 19, diz o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Caso ele fala, deixa de agir, acaso promete e deixa de cumprir, aí, Números 23, 19, confirmando que Deus não se arrepende. Tranquilo? Em Salmos 102, 37, vamos ver o quê? Porém, tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Fim ali, 1 Samuel 15, 29, vamos ali. Também aquele que é a força de Israel não mente, nem se arrepende. Olha só, esse aqui está mais direto ainda, né? Falando que Deus não se arrepende. Quanto não é o homem para que se arrependa. Então, se Deus não é o homem, ele não vai mentir nem se arrepender. Certo? Muito bem, demos uma passada a respeito confirmando que Deus é bom e ele não muda. Por fim, vamos aqui à conclusão, né? Onde temos o seguinte: chamar atenção aqui, né, para nós. As duras provas da vida não podem afetar ou comprometer a pessoa ou as ações de Deus. A grande demonstração de bondade e imutabilidade de Deus para conosco são refletidas na palavra de Tiago 1,8. Né? Diz o seguinte: por sua decisão, ele nos gerou a palavra da verdade, para que sejamos como os primeiros frutos de tudo que ele criou. Então, essa grande bondade, né, de Deus, mostrando que ele não é mutável, né? Porque ele nos gerou a palavra da verdade para que sejamos como os primeiros frutos de tudo que ele criou. Vejam só, irmãos, nós poderíamos ser, quem sabe, uma garça, uma zebra, mas Deus, na sua bondade, ele nos criou e nos muniu de sabedoria e inteligência, coisas que nenhum outro ser tem. Ou ele poderia nos criar do jeito que criou e criar uma girafa tão inteligente como nós. Seria meio estranho, certo? Mas vejam só a exclusividade, é isso que nós temos que nos apegarmos, né? A exclusividade que Deus nos criou e os presentes que ele nos deu. Então, não tem, ou melhor, até tem, né, bondade melhor do que isso, que é pergunta que eu fiz lá em cima, que é Jesus Cristo. Essa é a extrema bondade, a bondade infinita de Deus, ela foi lacrada, né, foi apresentada com a vinda de Jesus para que pudéssemos ser salvos e criarmos essa ponte que não existia antes, né, entre nós, a criação dele e ele, e através de Jesus. Essa é a maior bondade de Deus a respeito de estar nos salvando de tudo que nós estamos condenados, né? Ó, a bondade de Deus nos alcançou com a salvação em Cristo Jesus. Acabei de falar, né? E nos encoraja a fortalecer e prosseguir adiante. Nunca se esqueça, o Deus bondoso e imutável está soberanamente presente em nossas provações. Então, devemos sim acreditar, devemos sim crer, mesmo através das circunstâncias, principalmente as ruins, né, que é o que pega mais para o nosso lado. Devemos crer que Deus está no negócio, Ele está do nosso lado. Tá? Muitas vezes a gente não entende, mas o que acontece? Nós mesmos criamos aquela situação. Né? Ou alguma geração anterior à nossa criou aquela situação e a gente tem que passar por aquilo, entender e que a gente possa livrar-se da situação. Mas, tendo que Deus é bom, que Ele está no negócio,
independente da circunstância. Essa é a grande sacada. Então, fica aí o ensinamento, a lição de hoje, para com os irmãos, né? Para que tenhamos recursos, né? Para que a gente possa fortalecer a nossa fé. Eu não sei qual momento você está passando, meu querido, mas eu quero dizer assim, Deus é contigo, acredite, Deus vai apresentar para você uma solução, Deus vai trazer uma solução, porque é o tempo dele, tá? É o tempo dele. Eu falo porque eu já passei por muitas situações que eu também cheguei a duvidar se Deus estava comigo mesmo. Mas ele deu fortes provas que ele estava comigo e, assim, saí daquela situação ruim, fortalecido, né? E hoje, eu acreditar que Deus não está no negócio é muito difícil, né? Talvez uma situação extrema, eu, quem sabe, não vou falar que não, mas pode ser, mas hoje estou fortalecido bastante em Deus aí com relação às provas dele, certo? Bom, gente, um pouquinho no próximo slide aqui, chamar a atenção dos irmãos, você que está com o neto, com o filho, com o sobrinho, eu convido a vocês a estarem plugados aí, né, assistindo através aí também do canal da Escola Bíblica Dominical Infantil. E o tema de hoje, claro, vai ser a Páscoa um plano especial. Coloque os baixinhos aí, a galerinha aí, perto da TV, ouvirem e verem a história de hoje. Tá? Lá, né, em Êxodo do 1 ao 12, Mateus 26, 27 e 28 e João 3,16. No canal Geração Escolhida, é o nome do canal, e IBNC começa às 10 horas da manhã. Muito bacana o que fazem aí na Escola Bíblica Dominical Infantil. Parabéns aí ao Ministério e ficamos muito felizes da forma que ele é feito, né? Vai edificar bastante nossas ovelhinhas, correto? Meus amados irmãos, foi muito bom o tempo que ficamos juntos, tá? Espero que tenha contribuído bastante essa lição com vocês. Eu, quando estudo, sou muito edificado, para mim foi muito bom, tá? E que hoje seja um dia extremamente especial e Deus abençoe a todos grandemente. Vamos orar? Amado e querido Deus, glórias te damos por esse ensino, que o Senhor nos apresentou aqui e por toda a revelação através do teu Espírito Santo. Somos gratos mesmo e temos que o Senhor é bom, infinitamente bom e misericordioso. Tá? Abençoe, Senhor, cada família aqui representada, os nossos ministérios, nossa igreja, pastor Marcos como liderança, aí passando por prova, mas eu creio que o Senhor já deu grande vitória para ele e com certeza ele vai voltar super fortalecido. Obrigado, meu Jesus, pelas nossas vidas. Ser conosco, Pai, nesse domingo maravilhoso e que possamos refletir a sua face. Irmãos, um grande beijo a vocês e feliz Páscoa mais uma vez.